Eu sempre fico me perguntando que talvez fosse bastante interessante nós fazermos sessões de bate-papo, ao invés de sessões palestra, não é? Porque talvez à medida que vocês foram experimentando a meditação, talvez algumas perguntas foram surgindo, não é? Mas talvez também como é uma meditação muito mais no nível do espírito, talvez a gente não tenha muitas perguntas, né? Porque parece que elas se aquietam, não? Parece que até mesmo algumas divergências se dissipam, não é? Parece que acontece algum entendimento, não no intelecto, mas na amorosidade, no vínculo. Né? Isso aconteceu com alguns de vocês aqui, hoje, nesta experiência? Quem foi sentindo esta... que lindo. Então, o meu nome é Olinda, eu trabalho aqui no Instituto Anauê Tenho e como formação universitária eu sou bacharel em psicologia. Mas eu digo a vocês que eu poderia ter estudado biologia, porque sou apaixonada por entender como é que os sistemas vivos se formam e se organizam. Eu penso que eu também poderia ter feito pedagogia, porque eu sou encantada sobre como é que nós podemos ensinar e como é que nós podemos aprender. E eu penso que esta condição do compartilhar, né, como diz o Tião Rocha, do trocar saberes, é uma das condições mais maravilhosas da vida, da experiência do relacionamento humano. Porque quando efetivamente nós trocamos um saber, né? Quando nós oferecemos um saber nosso, nós não diminuímos nada, né? Eu vejo o meu pai, ele colhe, por exemplo, quiabo, aí tem várias caixas de quiabo, e aí ele me dá várias sacolas, e eu trago e vou distribuindo assim para os amigos, e aí aquela caixa de quiabo vai ficando vazia, né? Mas quando nós oferecemos uma informação, é diferente. Quando nós partilhamos uma informação, é diferente de partilhar coisas. Porque quando nós estamos compartilhando um saber, algo em nós também expande. Às vezes, ao compartilhar um saber, nós temos um insight sobre como aquele saber pode ser ainda mais expandido, né? Então, nós que de algum modo somos professores, nós sabemos disso, não é? Que às vezes nós estamos ali ensinando, e na verdade nós não estamos só ensinando, nós estamos aprendendo. Nós terminamos aquela aula e já sabemos, na próxima aula já tive muitos insights e já sei como vou ensinar melhor. Claro que esta condição está muito mais para quando nós estamos numa identidade de mestre do que numa identidade de professor, né? Porque a identidade do professor, ela cria um aspecto de eu só transmito um conhecimento, né? E quando nós estamos mais na identidade do mestre, nós sabemos que nós estamos descobrindo juntos um conhecimento. Mesmo que nós estejamos ensinando equação de segundo grau ou análise sintática, né? Então eu estou dizendo isso para vocês porque eu considero apaixonante a profissão da pedagogia. E eu também, Dino, eu faria jornalismo. Então eu adoro acreditar em coisas maravilhosas. Tem um livro que foi escrito por um colega, um chileno, o Henrique Barrios, e é um livro sobre uma metáfora linda, que fala sobre como que um ser movido pelo amor, como que é quando ele encontra pessoas do nosso planeta. É uma história, como se fosse uma história de um extraterrestre. Alguém já leu este livro? Não ainda. É um livro lindíssimo, assim pequenininho, parece um gibizinho. Mas é maravilhoso. E ele só escreveu esse livro porque reza a lenda que este garotinho extraterrestre disse para ele: eu volto, desde que você compartilhe com muitas outras pessoas o que nós aprendemos um com o outro. Como ele ficou encantado com esse amigo que ele conheceu e ele queria conhecer mais, ele disse: então eu vou publicar esse livro. E esse livro foi enviado para o Papa João Paulo II.
E ele que fez a apresentação do livro. E o Henrique Barrios, quando ele começa o livro, ele diz assim: esse livro, ele é proibido para adultos, porque só crianças acreditam em coisas maravilhosas. É lindo, né? E o João Paulo II, ele recomenda esse livro, ele recomendava, não é? Como uma experiência de fé, uma experiência de amor, né? Uma experiência de respeito uns com os outros. Então vale a leitura. Então eu considero também o jornalismo, Gabriela, uma ciência que pode estar a serviço da vida e a serviço de dizer quais as verdades que nós podemos acreditar e tornar realidade, não é? E ao longo da minha vida eu encontrei o trabalho sistêmico, esse trabalho. Mas eu encontrei esse trabalho da abordagem sistêmica antes de conhecer o Bert Hellinger. Porque eu fiz um trabalho com um administrador que ele dizia para nós que a saída para as empresas, para as organizações, para o sucesso na profissão, para o sucesso no trabalho, para o sucesso na vida, está em nós aplicarmos a abordagem sistêmica no nosso cotidiano. E lá ele contou para nós de dois caras maravilhosos, aqui também da América do Sul, o Francisco Maturana e o Fernando Varela, que são biólogos. Vocês já ouviram falar neles? E eu sugiro que vocês leiam e que vocês estudem, porque eles são maravilhosos. Então, o trabalho sistêmico, o trabalho que Bert Hellinger desenvolveu, é um trabalho inspirado na biologia. É um trabalho inspirado na teoria dos sistemas. É um trabalho terapêutico fundamentado nesses conhecimentos. Então, honrando aquilo que nós sabemos, honrando o conhecimento, nós também precisamos saber de onde vem. Qual que é a fundamentação científica deste trabalho? Então, Hellinger, ele era um apaixonado pela vida, e ele era um filósofo, um teólogo, ele era padre, e ele era um observador de como que as pessoas se relacionavam, como que elas tinham paz, por que tinha uma Europa em conflito, em guerra, e por que ele estava depois trabalhando na África, ele que foi um prisioneiro de guerra, inclusive, e ele tornou-se padre, estava lá trabalhando, e ele via que aquelas pessoas com tão menos poder aquisitivo, elas tinham mais paz, elas brigavam muito menos ou quase nada. Qual que era a diferença? E ele começou a observar, né? E a postura do observador é a postura fenomenológica. Então, ele não foi pesquisar em livros, ele foi pesquisar com as pessoas, vivendo com elas. O que acontece aqui? Que essas pessoas se dão bem, que elas se respeitam, que elas tocam a vida sem precisar fazer guerra. O que acontece? E ele foi observando. Ele chegou à conclusão, em alguns anos, de que existiam três princípios, que esses princípios, eles atuam em qualquer sociedade. Em qualquer sociedade. O que muda é como eles são vivenciados em cada sociedade por conta da cultura. Mas eles existem em todas as sociedades. Esses três princípios são esses: o pertencimento, a compensação e a ordem. Então, em alguma sociedade, o princípio do pertencimento diz assim: cada um precisa ter a sua casa, porque esse é um direito, uma dignidade de cada um ter um lugar para viver. Numa outra sociedade, talvez o princípio seja: muitas famílias dividem uma mesma casa, né? Nas sociedades indígenas, por exemplo, tem muitas nações indígenas que é assim que eles funcionam, né? Então, mas é o pertencimento. A lei do pertencimento, ela é vivenciada. Então, com as diferenças culturais, ela é vivenciada. A lei da compensação, por exemplo, numa sociedade é igual à nossa. Alguém comete um erro, esta pessoa, ela vai para um tribunal, ela é julgada, ela cumpre uma pena, né? Numa outra sociedade, a lei da compensação também existe.
muitas vezes lá, eles dizem assim, aqui com a gente é diferente. Aqui a gente resolve aqui mesmo. Né? E resolve. Eles resolvem também. Não precisa dos tribunais, né? Então, tem as chicotadas em praça pública, tem, né? Né? Mas a lei da compensação, ela existe em todas as sociedades. Porque se eu causo um dano, eu preciso reparar esse dano causado. Como eu reparo, aí é cultural. A ordem, ela também é um princípio que atua em todas as sociedades. Mas que ela é diferente a depender da cultura. Então, numa sociedade patriarcal como a nossa, o homem vem em primeiro lugar. A tradição judaico-cristã, o homem vem em primeiro lugar e ele serve. Essa é a ordem. Não é que aquele que vem em primeiro lugar fica folgado, batendo o pé, esperando que alguém coloque o tapete vermelho para ele passar. A gente sempre brinca. Quem chega primeiro aqui no Instituto tem bastante mais trabalho do que quem chega depois, né? Quem chega depois já encontra o chazinho pronto, já encontra a música no ambiente, a música ligada. Quem chega depois já encontra os lixos todos, as lixeiras todas esvaziadas. Né? Então, aquele que vem em primeiro serve. Numa sociedade matriarcal, então é a mulher que vem em primeiro lugar. Mas a ordem também é respeitada. Então, esses três princípios, eles atuam igualmente em todas as sociedades. Hellinger chama isso de leis. E como ele é um poeta, ele chama de leis do amor. Mas nós poderíamos chamar de leis, de princípios da vida. De princípios que sustentam a vida. Mas eu acho bonito também a poesia. E tudo bem nós chamarmos de leis do amor. Mas às vezes fica muito romântico, né? Vai fazer uma palestra num ambiente organizacional e vai dizer leis do amor, os executivos dirão, epa, que isso que nós estamos fazendo aqui, não é? Melhor a gente ir ali cuidar de como é que está o mercado de ações. Mas se nós falamos princípios da vida, princípios que regem as relações, não é? Que organizam e que por meio desses princípios nós podemos ter equilíbrio ou desequilíbrio, se nós nos submetemos a eles, nós vamos ter uma vida boa, uma vida próspera, uma vida feliz. Se nós estamos em desequilíbrio com eles, nós vamos ter todos os sofrimentos que experimentamos nas nossas condições humanas, não é? Até aqui estamos juntos? Bem juntos? E até aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez, quem está vindo aqui pela primeira vez? Temos um bocado de gente nova, né, Custódio? Todos nós, mesmo depois de bem adultos, temos oportunidade de ser chamados de gente nova, né? Basta a gente ir em lugares que a gente ainda não foi, daí alguém fala, tem gente nova aqui, né? A gente fala, né? Então esse é um truque para a gente experimentar a energia né? Da juventude eterna. Então Hellinger, ele estava observando esses princípios lá, e esses estudiosos, esses biólogos maravilhosos do lado de cá também, eles estavam dizendo, é assim que funciona na natureza. A natureza, quando ela começa a excluir, ela entra em desequilíbrio, ela entra no caos. E começa a ter problemas seríssimos. Então vem uma pessoa, toda inteligente, toda empreendedora, e ela diz assim, vou plantar soja em tudo isso aqui. E antes, e agora vocês vão precisar me ajudar. Tinha muitas outras plantinhas ali além de soja. Digamos, tinha uma árvore, uma embuia, tinha vocês me ajudam? Um coqueiro, tinha uma bananeira, tinha uma mangueira, tinha uma plantação de feijão, uma gramínea lá, um outro capim, não é? Vários bichos também. Vários bichos também, né? Tinha lá um lagarto que morava numa toca embaixo da jaqueira, né? Tinha uma cobra na beira lá do rio, porque tinha também o sapo que pegava a mariposa, né? Aí
Aí vem esse cara, ou essa cara, no nosso caso a maioria dos agricultores são homens, né? Aí eles dizem assim, aí ele fala assim, eu vou plantar soja aqui. Quando nós agimos desse modo, nós estamos violando qual princípio? Do pertencimento. Eu estou dizendo aqui a hegemonia. Aqui, não é? Aqui ficará só o X. Daqui a pouco, a casa do caseiro começa a ser atacada por pernilongos, que até então não existiam. Então, todas as vezes que nós experimentamos o princípio da exclusão, que nós falamos aqui, só pertence X, vai criar desequilíbrio. Estamos juntos? Aí vem a agricultura orgânica que diz, bom, se nós quisermos, né, ter equilíbrio, a gente vai ter que ter um canteiro disso, um canteiro daquilo, um canteiro porque cada plantinha vai ajudar com a sua diferença no equilíbrio e na boa produção de tudo. Então, é a biologia mostrando para nós os princípios sistêmicos, eles estão lá na biologia. Os sistemas, eles não é que eles sentem ou racionalizam, mas eles atuam como nós. Não existe eu, existe nós. Então, o nosso corpo ele é um sistema, 7 octilhões de átomos. Lindo, né? De repente a gente tem um baile para ir. E os nossos pés estão maravilhosos, nenhuma bolha, nada, assim, tudo ótimo, tornozelo, joelho. Mas de repente, o fígado resolveu dizer, ó, você não cuidou bem de mim, agora não estou legal. Não vai ter jeito de ir para o baile, apesar do pé estar inteiraço. Porque o nosso organismo, ele pensa, nós. O pé não fala assim, não estou nem aí que você está sofrendo o fígado, eu vou para o baile. Não existe isso. Existiria, mas seria um caos, né? Não seria um caos? Às vezes a gente tenta fazer isso, não é? E não dá muito certo o baile. Então, do mesmo modo nos nossos relacionamentos, o que importa é o nós. Não existe felicidade individual, felicidade no eu. Eu estou feliz e o resto que cuide cada um da sua vida, porque eu estou cuidando bem do meu quintal. Adianta? Quase nada, né? Não é verdade? Quase nada, porque isso funciona por pouquíssimo tempo. Porque na verdade não funciona. Então eu digo, eu moro num condomínio super seguro. Legal. E no seu entorno? Então não adianta a gente cuidar só da gente. Na verdade nós precisamos cuidar de nós. Porque o que acontece com o outro importa, porque é nós. E eu adoro falar sobre esses princípios e eu falaria por muito mais tempo, aliás, eu tenho falado por muito tempo, né? E quanto mais nós refletimos sobre eles, mais a gente descobre que tem muito mais para refletir, que mais exemplos a gente descobre, mais entendimento nós descobrimos. Então, por exemplo, quando uma pessoa diz, eu acho que esse pai, essa mãe, eu acho que esse meu pai aqui, ele tinha que ser melhor. Acho que não está... ele tinha que ter outros pensamentos, tinha que ser mais empreendedor, ou mais arrojado, ou mais humorado, ou menos, ou humorado, sei lá o que for. Quando isso acontece, nós estamos falando, você não é certo do jeito que você é. Nós estamos querendo interferir numa condição que é do outro. É como se a gente falasse assim, olha, fio de cabelo, você deveria ter a textura da pele. Olha, pele, você deveria ser assim tão suave como a luz do olhar, né? Ou como uma pétala. Todas as vezes que nós entramos no movimento de comparar aquilo que é com aquilo que deveria ser, nós enfraquecemos, porque nós excluímos.
Então faz parte da lei do pertencimento, dentro dos relacionamentos entre pais e filhos, que os filhos olhem para os seus pais e digam: vocês são certos para mim. E o que fortalece a vida de um filho é que os pais possam olhar para esse filho e dizer: você é certo do jeito que você é. Por conta dos nossos condicionamentos, dificilmente nós conseguimos fazer isso. Geralmente nós queremos enquadrar dentro de algumas expectativas, e aí nós excluímos. Aquele pai, aquela mãe ou aquele filho não está certo. Não é bem aquele que a gente quer. Se a gente pudesse, a gente deletaria e criaria um novo segundo as nossas maravilhosas habilidades de criar, de fazer uma tela. Então isso é arrogância. Com isso, nós entramos dentro do movimento que chama exclusão. Do jeito que você é, não serve. Do jeito que você é, não está certo. Então, todas as vezes que a gente percebe dentro de um ambiente o conflito, significa que está existindo dentro daquele ambiente o movimento da exclusão. O princípio do pertencimento ele está sendo violado. Eu não vejo você, eu não aceito você do jeito que você é. E talvez você faça o mesmo comigo. E aí nós nos agredimos. Mas não é que nós nos agredimos porque nós não gostamos uns dos outros. Nós nos agredimos para que a gente volte a ter um bom lugar no coração uns dos outros. Então, todo ambiente onde existe agressividade, a lei do pertencimento ela está sendo violada. Esse princípio ele é violado por meio da exclusão. Quando eu quero que o outro seja diferente, eu estou excluindo quem essa pessoa é. E ela vai brigar para que ela pertença do jeito que ela é. Está caindo algumas fichas?